Então vamos lá? Olá, Andréia, assustados, Andréia, senhor diretor. Hoje eu quero contar para vocês um caso que aconteceu comigo e com meu irmão há alguns anos, quando a gente resolveu tirar uns dias de descanso numa casa alugada no litoral de São Paulo. É daqui é do Denis, né? O caso eu já contei. Muito bom, uma experiência vivida aqui pelo nosso querido assustado Denis. Então vamos lá, gente. Até hoje, quando eu lembro daqueles dias, eu sinto o corpo arrepiar. Tudo começou porque meu irmão andava meio cansado do trabalho, esgotado mesmo, sabe? Ele comentou no serviço que queria se afastar um pouco da correria da cidade, descansar, ficar em paz. E aí um colega dele ouviu e disse que o avô dele tinha uma casa em Marizias, que estava fechada já fazia algum tempo, mas que estava toda arrumadinha. Disse que podia alugar para ele por alguns dias. A Praia de Marizias é uma praia aqui do litoral norte de São Paulo, gente. Meu irmão aceitou na hora. Pagou o aluguel adiantado, combinou tudo direitinho, me chamou para ir junto. E foi aí que começou o que eu jamais imaginei viver. A gente saiu de madrugada, ainda com o céu escuro, enfrentando aquela Serra de Marizias. Quem conhece sabe, é uma estrada bonita, mas traiçoeira. Verdade. As curvas são fechadas, os abismos do lado parecem engolir a estrada. E no meio da mata densa, a neblina se forma de repente do nada. Quando finalmente chegamos, já estava quase amanhecendo. O irmão da moça estava lá, esperando, acho que é do moço, né, que alugou a casa, esperando com as chaves na mão. Um homem simpático, mas com um olhar meio distante, sabe? Aquele tipo de pessoa que parece esconder alguma coisa. Ele mostrou a casa e explicou onde estavam as coisas, como acender o gás, abrir o portão e foi embora. A casa era antiga, muito antiga, de estilo colonial, com janelas altas de madeira e aquele piso que estala cada passo, né? Piso de madeira. Mas o que mais me chamou a atenção foi o clima. O ar ali dentro era pesado. Não era um peso ruim, de raiva, de maldade. Era uma tristeza, uma energia de sofrimento, de algo que ficou mal resolvido. Comentei com meu irmão. Cara, aqui aconteceu alguma coisa. Ele riu achando que era brincadeira, mas logo a risada sumiria. Naquela noite ninguém conseguiu dormir direito. Eu deitava e sentia os cabelos dos braços arrepiarem, como se alguém me observasse da porta do quarto. E o meu irmão, esse teve uma noite pior. Ele disse que sempre que começava a pegar no sono, sentia alguém encostar nas costas dele, bem de leve, como se o cutucasse. Quando virava, não tinha ninguém. Ai, Bavaria, alugar uma casa para descansar, né? E vem aí uns fantasminhas. Amanheceu. A gente foi para a praia, tentando esquecer o clima estranho. Passamos o dia inteiro no sol e até rimos da situação. Mas quando voltamos para casa, o clima pesou de novo. A casa era antiga, colonial, sabe? E o quintal era enorme. Parecia mais um sítio, com árvores frutíferas para todo lado. O chão coberto de folhas secas e lá no fundo o mato alto começando a se confundir com o verde da mata. O mato alto começando a se confundir com o verde da mata. Tinha uma beleza estranha ali, sabe? Uma beleza que dava medo. Logo que chegamos da praia, vimos um cachorro parado no meio do quintal. Um bicho grande, o pelo meio enrolado e um olhar que não sei explicar. Quando ele me olhou, senti um arrepio gelado subir pelas costas. Os olhos dele eram vermelhos, não avermelhados por reflexo, não, vermelhos mesmo, como uma brasa viva. Meu irmão tentou brincar. Denis, parece que ele não foi com a tua cara, hein? Mas eu já sabia que tinha alguma coisa de errado. Sou médium sensitivo desde pequeno. E quando vi aquele olhar, percebi que aquilo não era um simples cachorro. Deixa ele aí, eu disse.
ele vai embora sozinho. Mas no fundo eu sabia que aquele animal era um sinal de aviso. Naquela noite a casa ficou tensa. Estávamos conversando na sala quando começou. Um toque-toque que, como se alguém desse batidas fortes nas janelas, rodeando a casa. O barulho vinha de um lado, depois do outro e depois de novo. E junto com isso vinham vozes baixas, chorando, conversando entre si. E passos arrastados, lentos, lá fora, como se tivesse um monte de gente andando em volta da casa. Meu irmão empalideceu. Ele também é médium, mas de incorporação. Não tem clarividência, nem escuta como eu. Mesmo assim, ele sentia, e sentia muito. Denis, tem alguma coisa aqui, ele disse com os olhos marejados. Tem muita dor aqui, cara, muita dor. Foi quando o ar da sala começou a mudar. Ficou pesado, frio, e uma luz suave apareceu diante de mim. Era a irmã Sheila. Ai, tô me arrepiando. Era a irmã Sheila, minha mentora espiritual. Ela apareceu serena, mas com um olhar de tristeza. Denis, ela disse. Este lugar foi palco de muito sofrimento. Há muitos anos havia aqui um engenho e muitos escravos morreram neste chão. Eles ainda estão presos ao sofrimento, precisam de ajuda. Eu respirei fundo. Eu só queria descansar, irmã Sheila, falei. Tirei férias pela primeira vez em anos e acabo vindo parar num lugar desse. Ela apenas sorriu com ternura. Mesmo em descanso, um coração de luz sempre é chamado para servir. E desapareceu. Meu irmão olhou assustado, sem entender direito, mas eu sabia o que precisava fazer. Abrimos a porta da sala e foi aí que o tempo pareceu mudar. O ar ficou denso, quase sólido, e por um instante eu achei que tivesse voltado no tempo. O quintal inteiro estava cheio de gente, homens, mulheres, crianças, todos vestidos com roupas antigas, rasgadas, sujas, chorando, gemendo, e no meio deles uma cena horrível. Um homem alto de capa preta e botas de couro arrastava uma moça pelos cabelos. Ela chorava, implorando por água. Meu irmão viu também, e ele nunca vê, mas naquela noite ele viu. Naquele momento eu e meu irmão estávamos parados ali no quintal, olhando aquela cena de dor. Dava para sentir a respiração daquelas almas. Era um sopro frio, úmido, que batia na nuca, no rosto e no pescoço. Aquela sensação de alguém atrás de você, mas quando virava não tinha ninguém. Olha, eu não perco, tinha ninguém. O irmão começou a chorar desesperado, e eu também mal conseguia respirar. Dava para ouvir vozes masculinas, duras, gritando ordens, xingando. Uma delas parecia vir da varanda da casa. Olhei para lá e vi um homem sentado numa cadeira de madeira antiga, escura. Usava chapéu, botas e falava alto com os outros, como se ainda mandasse neles. Mas o que mais me arrepiou foi que ele não era vivo. Ele era uma das sombras. Nesse instante tudo ficou em silêncio. Eu senti ela chegar. A preta velha, arrepiando. Aquela mesma que já tinha me ajudado antes, quando uma mulher fez magia para me destruir. Ela veio. Só que dessa vez veio diferente. Veio com firmeza, com propósito. Meu irmão depois me contou o que aconteceu, porque eu, nessa hora, já não era mais eu. Então ele incorporou a preta velha, né? Ela incorporou em mim. Ele disse que os meus olhos fecharam devagar e quando eu falei, a voz não era mais a minha. Era uma voz serena, mas forte. A voz de uma senhora antiga, cheia de autoridade e compaixão. Ela olhou para aquele monte de almas sofrendo e disse: Meus filhos, vocês estão presos nesse sofrimento há muito tempo.
está na hora de ir para a luz. Eu vim buscar quem quer descanso. Quem quiser, vem comigo. Ai, gente, tô me arrepiando toda. Assim que ela terminou de falar, o lugar pareceu explodir. As janelas bateram com força, as portas se abriram e fecharam sozinha num estrondo. O vento começou a rodar dentro da casa, levantando poeira, folhas secas, e o som de gritos ecoou por todos os lados. Meu irmão disse que o mato do quintal se amassava como se dezenas de pessoas estivessem passando por ali. Só que não havia ninguém visível. O chão tremia. Era como se o passado todo estivesse se revoltando contra a libertação. Mas a voz dela não vacilou. Não tenha medo. Não tenha medo, meus filhos. Eu vim aqui em nome da luz. Quem quiser ir, me dê a mão, que nós vai junto. Foi então que o irmão viu algo incrível. Lá no meio do quintal, luzes começaram a surgir, pequenas, douradas, como lanternas no meio da escuridão. E dessas luzes foram aparecendo enfermeiros espirituais, vestidos de branco, empurrando macas, acolhendo aquelas almas. Ai, gente, que arrepio! Algumas choravam, outras tremiam, mas foram indo, um a um, se apagando na claridade. Meu irmão contou que o homem de capa preta tentou resistir, gritava, se debatia, batia os pés no chão, mas 2 enfermeiros o seguraram pelo braço e o levaram também aos gritos. E quando o último espírito se foi, o vento cessou, o ar ficou leve, o silêncio, um silêncio tão puro que parecia novo. Foi então que a preta velha olhou para o meu irmão, ainda usando o meu corpo, e disse: Agora sim, filho. Agora aqui pode ter descanso. O sofrimento acabou. Depois disso, ela sorriu e se despediu. E eu desabei, sem lembrar de nada. Quando eu voltei a mim, já estava exausto, suando frio, mas a casa estava diferente. O ar parecia outro, leve, limpo. Era como se aquele peso tivesse sumido de uma vez. Mesmo assim, eu e meu irmão não conseguimos dormir lá. Arrumamos a mala e fomos embora ainda naquela noite. O irmão estava pálido, tremendo, e eu sentia uma paz estranha, mas também um cansaço que parecia não caber no corpo. Depois a dona da casa contou que aquele lugar era antigo, herdado do avô, e que segundo diziam, ali já tinha funcionado como um engenho de escravos. Muitos morreram lá, de fome, de castigo, de dor. E ninguém, Andréia, ninguém nunca conseguiu morar muito tempo naquela casa. Nos dias seguintes fiquei muito doente. Parecia que minha energia tinha sido sugada. As lanternas descarregaram do nada. O celular não pegava e até a luz da casa oscilava o tempo todo. Depois eu entendi, aquelas almas se alimentavam disso, da energia da gente. Mas sabe o que eu sinto, Andréia? Que eu tinha que ir para lá, como se fosse uma missão que já estava marcada para acontecer, porque aquelas pessoas só conseguiram descanso depois daquela noite. Nem todos quiseram ir para a luz, é verdade, mas a maioria foi. E quando a preta velha terminou o trabalho dela, o lugar parecia outro, sem peso, sem tristeza, parecia, enfim, em paz. E às vezes eu penso, se eu realmente escolhi estar ali, ou se foram eles que me escolheram. Com certeza eles escolheram você, Denis. Eles queriam aí ter descanso, Muito né? bom, hein, Denis? Acredito que o espiritual agiu aí de um jeito para você estar ali, para poder encaminhar aqueles espíritos que estavam vagando ali, presos àquele local ali ainda, né? Muito bom esse caso do Denis que enviou pra gente, Vale, muito bom. likezão, hein?
Gente, dá o seu like aí, você que tá Esse chegando caos tá sendo agora. recontado, tá, gente? Esse caos eu já contei, já tem um tempão já, né, amor? Sim. O nosso querido Denis aí, que enviou para nós. Vamos, algum comentário? Vamos aqui, gatinha. Tem a Irene, ó. 3 da Irene aí embaixo. A Irene, minha Nossa Senhora, que caos. Esse é de arrepiar mesmo. Vou tomar meu copo com leite quente. Opa, Irene. Nossa, que experiência, meu pai. Né, gente? Uma experiência assim. A nós leigos, né? Seria uma experiência bem terrível ver essas pessoas todas ali, né? Terrível. Terrível, que nem dizia minha mãe, muito terrível isso, porque ver aquelas pessoas que não pertenciam mais a esse plano, né? Saber que ali eram espíritos vagantes ali, que de certo viviam, estavam tudo preso ali àquela fazenda. Muito legal, muito bom esse caos aí, adorei. Quem enviou para nós foi o Denis. O Denis ainda não chegou. Muito legal, gostei, gente. Vou pegar aqui mais um caos aqui para vocês. Esse caos aqui. Você que tem um caos aí tipo do Denis ou uma experiência qualquer, gente, mesmo que seja um caos curtinho aí, envia pra gente. Que a gente dá um jeitinho aqui, né, senhor diretor? Isso, pode ser curto. Se dá um jeito, ele vai ficar muito bom. Assustados de plantal. @gmail.com. Eu não sei porque eu não estou conseguindo escrever no chat. Eu não sei o porquê. O próprio canal não consegue escrever, mas deve ser algum bug aí. Mas envia aí, gente. Envia aí. Tem os caos aí, graças a Deus, tá chegando aí pra gente aí toda semana. A gente tem causas aqui do pessoal que tá mandando, tá enviando. Muito bons os causos. Que recontar alguns antigos alguns para ajudar. Para ajudar, Tá chegando, mas não tanto assim. Aí por isso que a gente tá contando alguns causos que já foram contados em 2021, né, senhor diretor? Por aí. Por essas datas aí, causos aí que já foi contado.